A aula pública de hoje discute educação e gênero. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Heloísa Buarque. Doutora em Antropologia pela Unicamp, Heloísa Buarque é professora da USP e especialista na área de família e gênero. – 326 lésbicas, gays, bissexuais e travestis foram mortos no Brasil em 2014. De acordo com o relatório do Grupo Gay da Bahia, a maioria dos crimes foi motivado por lesbo-homo-transfobia. Organizações sociais reivindicam a inclusão do debate sobre gênero e diversidade sexual no currículo escolar. Essa medida é tida como um caminho para o respeito às diferentes identidades sexuais e de gênero e o fim da violência motivada por lesbo-homo-transfobia. Do outro lado, setores conservadores no poder público fazem pressão para a exclusão do assunto no currículo das escolas. Opositores à inclusão de gênero e sexualidade na educação formal afirmam que eles são impróprios e se tratam de ideologia. Ao menos 8 estados já retiraram menções a gênero e sexualidade dos planos estaduais de educação em 2015. Afinal, qual o caminho que a educação brasileira deve seguir? O nosso senso comum imagina que ser mulher ou homem é um dado da natureza. Mas o que eu vou tentar explorar com vocês é que isso é aprendido socialmente, né? Culturalmente. Tem uma história. Varia de acordo com a história, varia de acordo com diferentes sociedades e varia de acordo com diferentes situações sociais. Essa é uma primeira coisa, quer dizer, o que é considerado apropriado, o que é considerado correto, o que é considerado possível para a mulher ou para o homem, varia de acordo com cada sociedade, né? Varia de acordo com cada época. Se a gente pegar uma mulher do século XIX, não sei o que vocês imaginaram, mas se a gente imagina uma mulher de classe alta ou uma mulher de classe popular, a gente tem situações sociais completamente diferentes. A mulher de classe alta não podia trabalhar, não é? Ficava sob o domínio do pai ou do marido, né? E se ela não se casasse, ela ficava a irmã solteirona da família. Mas a mulher de classe popular provavelmente não tinha escolha de não trabalhar. Provavelmente ela tinha que trabalhar para sustentar uma família, não é? E aí ela ia ser empregada, ela ia ser babá, ela ia ser cozinheira, não é? Há pouco tempo antes ela teria sido escrava, né? Então, são condições de vida muito diferentes, né? E se vale para as mulheres, vale para os homens também. Ser mulher, ser homem também, em diferentes classes sociais, em diferentes contextos sociais, varia muito, né? O interessante é que gênero é um aprendizado que a gente não percebe, mas que acontece desde que a gente é muito pequenininho, né? A gente vai aprendendo sem perceber, né? A gente vai aprendendo nas várias esferas da vida. O que eu quero dizer com isso com vocês? Não é? Por exemplo, faz de conta que a gente está numa maternidade, tá bom? Nasceu um nenezinho, mais ou menos uns 3 quilos, tá bom? É menino ou menina? Escolham aí. Menina. Papai pega no colo e fala assim: oh, minha filha é tão bonitinha, que lindo, meu amorzinho. E já vai contendo o corpo dessa menina. Nasceu um outro nenê, os mesmos 3 quilos. Papai pega no colo e fala: vou segurar aqui, meu meninão, né? E essa criança já vai aprendendo a ter o corpo mais solto, aprendendo a lutar, aprendendo, já tem bola de futebol esperando para ele na casa, não é? E a gente vai sendo treinado desde pequenininho sem perceber. E esse treino é um treino cultural, é um treino social. Por isso que eu digo que varia em cada contexto, né? Varia historicamente, varia de uma sociedade para outra, né? Mas falar de gênero, e como varia também dependendo do contexto da religião, não é? A classe social, o lugar de moradia, não é? Ser mulher ou homem morando no sertão ou morando numa cidade como São Paulo é completamente diferente, não é? O outro ponto é que gênero tem a ver também com uma forma classificatória, com isso que a gente pensa que é masculino ou feminino, não é? Então a gente classifica várias coisas, não só o corpo das pessoas, né?
se é um corpo masculino ou se é um corpo feminino, mas a gente classifica as tarefas, as atividades, as profissões, não é? Então tem um grupo aqui de alunos da pedagogia. A pedagogia é visto como um curso feminino, maciçamente feminino. Não quer dizer que não tenha rapazes, não é? Mas quer dizer que tem mais mulheres. Mas a educação já foi no Brasil uma prioridade dos homens, eram os professores homens. E isso mudou historicamente, como diversas funções mudaram, como outras profissões mudaram também historicamente. Né? Por exemplo, dentistas antes era muito mais masculino, hoje tem muito mais feminino. Mas também espaços sociais. O lar, o espaço da casa é pensado como um espaço feminino. O boteco, aquele boteco masculino, ou o campo de futebol é pensado como espaços masculinos, não é? A rua, numa certa medida, é um espaço mais masculino do que feminino, porque é mais perigoso para as mulheres, não é? Então, gênero tem a ver com as experiências de homens e mulheres. Gênero tem a ver com a forma como a gente cresce, como a gente é ensinado. E onde a gente aprende o gênero? Como que a gente aprende a ser menino ou menina? A gente aprende, como eu brinquei com vocês, desde nenezinho, sem perceber. A gente aprende imitando. A gente aprende na família. A gente aprende na escola. A gente aprende no trabalho. A gente aprende na rua. A gente aprende com a mídia. A gente aprende pela televisão. Tá certo? Mesmo que a gente não perceba que esteja aprendendo. Por isso, a primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é que é impossível não falar, é impossível não mencionar gênero na escola, porque gênero está em toda parte. Como é que você vai fazer uma escola sem gênero? O que isso tem a ver com a discussão sobre sexualidade e com a população LGBT? Primeiro, que gênero é uma esfera, sexualidade é outra, não é a mesma. Tá certo? Né? Mas a gente imagina uma coerência entre gênero e sexualidade como ideal. Ou seja, a gente imagina que o ideal é uma mulher que seja feminina e que goste de rapazes, tanto no seu desejo como na sua prática sexual. Esse aprendizado de gênero é um aprendizado que não tem uma só forma. A gente tem várias referências na vida, a gente tem mais de uma, e a gente vai bagunçando com elas, não é? Depois, né, a gente tem o nível da sexualidade, do desejo. Né? E o desejo não é sempre heterossexual. E as práticas não são sempre heterossexuais. E isso é variado em todas as sociedades do mundo. Todas as sociedades. Isso não é um problema da nossa sociedade. A gente tem milhares de exemplos de sociedades indígenas em que há pessoas transgêneros, transexuais, em que há pessoas heterossexuais, em que há pessoas homossexuais, em que há pessoas bissexuais. Uma questão fundamental que a gente tem na escola é que a escola já é um lugar que produz gênero. A escola já é um lugar que está marcado pelo gênero. E, desde muito pequenininha, às vezes, as professoras já falam: menina, senta de perna fechada. Isso é um ensinamento que tem a ver com uma moralidade sexual. E eu tenho cenas de pesquisa de crianças de 4, 5 anos, tá certo? Menina senta de perna fechada, não é? Tem a ver com uma moralidade sexual e tem a ver com padrão de gênero. A questão é que a gente tem uma escola que tende a ser muito conservadora, não é? E tende a expulsar quem sai dos padrões hegemônicos de gênero, dos padrões mais comuns. Então, é muito comum que as pessoas que baguncem a coerência, ou seja, uma menina que é mais masculina, um rapaz que é mais feminino, que baguncem com esse ideal, ou uma pessoa que não é heterossexual, ou mesmo uma pessoa que é transgênero, que nasceu num corpo masculino, mas se sente feminino, ou nasceu num corpo feminino, mas se sente um rapaz, essas pessoas costumam ser expulsas da escola muito cedo, muito rapidamente. Né? E isso gera, então, uma questão mais ampla. Né? Por outro lado, a gente tem que falar também de gênero na escola, né? Primeiro, porque a escola já está falando, e segundo, porque a escola tem que enfrentar várias questões sociais que têm a ver com gênero. Por exemplo, violência contra mulheres e violência contra a população LGBT. Se a gente ensina para o menininho, 3, 4 anos, que ele não pode chorar quando ele está contrariado, mas que ele pode bater, e que ele deve bater, a gente vai ensinando um menino, desde pequenininho, que vale a pena ser violento.
E isso é muito naturalizado na nossa sociedade. A gente não para pensar, mas isso é um ensinamento. Por isso, a gente tem que falar, sim, de gênero na escola, assim como a gente tem que falar de sexualidade. Não só para discutir a população LGBT, né? As lésbicas, os gays, os bissexuais e as pessoas trans. A gente precisa falar de sexualidade para pensar em prevenção, para a gente pensar numa sexualidade responsável e prazerosa para todo mundo, para que as pessoas possam ser mães e pais quando elas querem, por escolha, né? E não por acidente, tá certo? Então, a escola é, sim, o lugar para discutir esses temas. Heloísa Buarque responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Você acha que o ensino de gênero pode ajudar a abrir caminho para a ampliação de direitos de mulheres, homossexuais, bissexuais e pessoas trans? Como o ensino de gênero nas escolas pode ajudar crianças e adolescentes que não se sentem representados pelo modelo binário de gênero e sexo? Bom, acho que pelo que eu falei antes, vocês já viram que eu acho que sim, é necessário, é importante falar de gênero e sexualidade na escola. E, sim, falar de gênero e sexualidade tem a ver com direitos. Tem a ver com direitos humanos, inclusive, não é? Tem a ver, primeiro, com a questão da gente respeitar a diversidade, da gente reconhecer que, sim, a menina pode jogar futebol e, sim, o menino pode ser um aluno aplicado, dedicado e odiar esportes, né? E a escola tem que saber acolher essa diversidade, né? Porque essa diversidade é própria da vida social, né? Ela é inevitável, ela vai acontecer, ela vai aparecer, não é? É, sim, fundamental a gente perceber que gênero é algo que está aqui e que precisa ser discutido, não tem muita saída, não é? E tratado com responsabilidade. A mesma coisa a questão de sexualidade, né? Então, a questão da sexualidade ela precisa vir junto na ideia do respeito, na ideia do respeito à diversidade, na ideia de conhecer o próprio corpo, né, que é fundamental. Então, a gente vê muita pesquisa com adolescente, por exemplo, não é, que as meninas começam a vida sexual porque se sentem obrigadas a transar com os namorados e elas não conhecem o seu próprio corpo. E aí elas falam, não, eu transo tal, mas eu não sei o que é prazer, não é? Eu não sei o que é isso, né? Então, isso é uma coisa muito algo para a gente refletir, não é? E que a escola precisa assim discutir, assim como a família precisaria discutir, não é? Mas não é a ideia de que isso vai acontecer naturalmente e não precisa. É preciso falar, sim, porque é preciso pensar na ideia de respeito, na ideia de respeito à diversidade, né? E é fundamental que a gente ensine isso na escola. Eu estava falando para vocês a questão da violência contra mulheres, por exemplo, né? Se a gente não ensina os meninos que eles podem sim ter sentimentos, a gente ensina os meninos a serem violentos, não é? E depois percebe que tem algo errado, não é? O Brasil é um país que tem muita dificuldade de lidar com essa diversidade ainda. Então, é um país que tem uma violência contra mulheres altíssima, é um problema de saúde pública, não é? É um país que tem uma violência contra a população LGBT altíssima, das maiores do mundo, não é? Então, a gente precisa falar disso, porque a escola deve ser parte de uma educação cidadã. Quais são as experiências? O que está acontecendo nas escolas? Então, a gente está tendo uma tendência no Brasil, né, a dizer que esse tema é tabu, né? Vejam que interessante, né? E, ao invés de explorar exatamente porque é tabu, não é? A tendência dos políticos mais conservadores tem sido dizer que a gente não pode falar de gênero na escola porque isso é ideologia. Como se falar de gênero fosse fazer, não é, um menino querer ser transexual, imagina. Bom, o outro ponto é, não pode falar de gênero e sexualidade na escola, estão dizendo agora, não é? Olha que coisa engraçada. Eu trabalho num núcleo que trabalha com gênero, raça e sexualidade na antropologia, e eu tenho uma demanda imensa de escolas públicas e particulares que pedem para mim ou para meus alunos de pós-graduação irem falar de gênero e sexualidade nas escolas. Por que eles pedem nossa ajuda?
porque a escola não sabe muito bem como lidar com a temática ainda. Mesmo escola particular de elite, inclusive. Tá certo? Escola pública, escola privada, de diferentes perfis. E até escola de educação infantil já pediu para eu ir falar sobre gênero para os pais das crianças, exatamente naquele ponto que eu estava falando com vocês, de que as pessoas têm um padrão tão duro para a masculinidade que não aceitam que os meninos sejam diferentes. Quando eles são pequenininhos, o problema não é as meninas, é os meninos. Quando fica adolescente, o problema parece que é as meninas, porque tem, né, a sombra da sexualidade, da reprodução, etc. Mas, quando são pequenininhos, parece que o problema é com os meninos. Porque a gente aceita mais socialmente que as meninas atravessem uma certa fronteira do gênero do que os meninos. Né? Então, por exemplo, uma menina que se fantasia de Batman, tudo bem. Né? 4, 5 anos me fantasio de Batman. Mas bota uma fantasia de princesa num menino para ver o que acontece. Não é? E as crianças, quando elas são pequenininhas, elas precisam da fantasia. A fantasia é parte do aprendizado de viver no mundo. Né? Então, as escolas pediam que eu discutisse isso até com pais de crianças pequenininhas.